Olá, eu sou a Najara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cooper te trago as atualizações da previsão do tempo para as áreas de abrangência do sul do Brasil. Nesta quinta-feira, 13 de junho, saiu uma nova atualização da previsão probabilística da Agência Americana de Meteorologia quanto às chances para a ocorrência de fenômenos climáticos como El Niño e Laninha. Essa projeção continua reforçando a alta probabilidade para o retorno do Laninha nos próximos meses. O fenômeno El Niño, que esteve em vigência na última temporada e foi um dos responsáveis pelas grandes chuvas, pelos intensos temporais que devastaram o Rio Grande do Sul, agora ele chegou ao fim durante o mês de maio e estamos num período de transição com o Oceano Pacífico Equatorial neutro. Aqui neste gráfico, a neutralidade climática é refletida pelas barras em cinza, elas seguem maiores agora no curto prazo e depois, logo em seguida, a gente observa um aumento rápido aqui da probabilidade para ocorrência do fenômeno Laninha, indicado pelas barras em azul. Já a partir do trimestre de julho, agosto e setembro, período aí de transição do inverno para a primavera, há uma maior probabilidade para ocorrência do fenômeno Laninha. Então, esse fenômeno deve retornar nos próximos meses e deve ser predominante, deve impactar o clima, não só aqui no Brasil, mas no globo como um todo, a partir aí do final do inverno e principalmente durante a temporada de primavera e verão. E ressaltando os efeitos deste fenômeno para o sul do Brasil, a principal característica é que o fenômeno Laninha aumenta o risco para estiagem. Poderemos ter aí uma próxima temporada, primavera e verão, ainda sendo impactada por estiagem no sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, com risco maior para a seca. Além disso, o fenômeno Laninha deixa a atmosfera ligeiramente mais fria, então aumenta o risco para picos de frio, especialmente na segunda metade do inverno, e também frio tardio no início da primavera, algo que pode impactar a fase de florada do trigo. Todas essas condições nós vamos monitorar e atualizar ao longo dos próximos boletins. A curto prazo, grande destaque é a atuação de um bloqueio atmosférico, que desde o início de junho tem dificultado o avanço de frentes frias pelo centro-sul do Brasil, inclusive na região sul. Então, tivemos uma diminuição significativa das chuvas. Até o dia 12 de junho não tivemos chuvas significativas em boa parte do interior da região sul. Isso tem contribuído para a recuperação do solo no Rio Grande do Sul e já a umidade do solo já está em declínio. Aqui a gente observa níveis de umidade no solo inferiores a 80%, 70%. No norte e oeste do Paraná, o índice é um pouco mais baixo, mas no Rio Grande do Sul, isso possibilita uma recuperação até mesmo para o início do plantio dos cultivos de inverno, que vinham sendo bastante afetados e já estavam com grande atraso. Agora fica o alerta para os próximos dias, porque tem previsão para uma grande mudança, especialmente a partir do final de semana. Entre o sábado e o domingo teremos o avanço de uma frente fria pelo sul do Brasil, sistema que deve vir com forte intensidade, trazendo temporais para o Rio Grande do Sul. Não com a proporção que aconteceu durante o mês de maio, não há previsão para volumes tão expressivos e os transtornos também não devem ser tão intensos, mas a gente observa aqui nestas áreas em tons de amarelo uma probabilidade aí para ocorrência de chuvas acima de 100 milímetros, então é uma chuva que pontualmente pode trazer transtornos, pode vir acompanhada por rajadas de vento, então fica o alerta aí porque há risco para temporais, especialmente no próximo domingo. A chuva começa a avançar pelo Rio Grande do Sul no sábado e no domingo vem com mais intensidade, especialmente entre o domingo e a segunda-feira. O tempo deve permanecer instável na região sul até pelo menos a metade da próxima semana e as temperaturas vão ficando um pouco mais amenas. Agora, depois do dia 20, aí a chuva começa a avançar um pouquinho mais para norte. Nesse período de 18 a 22, a gente observa ainda que tem previsão para volumes moderados aqui no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com volumes ali de 50 a 70 milímetros, mas depois essa chuva começa a avançar a partir do dia 20, inclusive abrangendo grande parte do Paraná com moderada intensidade. Então, é uma chuva que para o Paraná deve ajudar na recuperação da umidade no solo, principalmente pensando no desenvolvimento dos cultivos de inverno, mas por outro lado vai provocar paralisação nas atividades de colheita, corte e moagem da cana-de-açúcar e também aquelas áreas que estão iniciando a colheita do milho segunda safra, especialmente no Paraná Oeste. Depois da passagem desse sistema, vamos ter um declínio da temperatura. Aqui no mapa ainda não aparece, porque o declínio mais acentuado deve ocorrer por volta do dia 24 e 25 do mês de junho. Então, vamos ter uma onda de frio aí no final do mês de junho, na última semana do mês de junho, que vai aumentar a probabilidade para ocorrência de geadas. Isso deve acontecer na última semana de junho. Vamos também trazer essas atualizações ao longo dos próximos boletins. Na previsão pontual, podemos acompanhar aqui na região de Muitos Capões, que tem previsão dessa chuva forte no final de semana. O volume na região de Muitos Capões aqui em 3 dias pode passar de
70 milímetros. Então é uma chuva significativa, pontualmente pode trazer transtornos, mas não é toda aquela chuva que aconteceu durante o mês de maio. Então não deve trazer transtornos tão imensos, tão intensos como no mês anterior, mas ainda assim fica o alerta porque é uma chuva bem considerável. Depois disso, a gente observa que por volta do dia 23, um declínio acentuado da temperatura com mínima prevista de 7 graus, o que gera um baixo risco de geadas, mas precisamos monitorar porque geada é um fenômeno com previsibilidade de curtíssimo prazo, então poderemos ainda ter uma ligeira oscilação nessa temperatura e se cair mais uns 3 graus, poderemos ter aí um risco aumentado para a ocorrência desse fenômeno. Episódios mais isolados de chuva são esperados aqui no finalzinho do mês de junho e um novo episódio mais forte de chuva no final da primeira semana de julho. Vamos acompanhar essas condições e atualizar ao longo dos próximos boletins, mas o que a gente pode observar aqui é que ao longo dos próximos 30 dias ainda vamos ter episódios de chuva aí de forma regular, alternados com períodos de melhoria, mas chuvas regulares na região. Em Toledo, no Paraná, também tem previsão para episódios de chuva. Olha só, a probabilidade de ocorrência de chuva aumenta especialmente entre a última semana de junho e na primeira semana de julho, onde tem previsão para um evento mais moderado. Nesse evento agora do final de semana, não vem uma chuva tão volumosa, mas a gente observa que acontecem alguns episódios aqui no decorrer dos próximos 30 dias que devem ajudar na manutenção da umidade no solo. E quanto à oscilação da temperatura, a gente observa que ligeiras oscilações, especialmente depois do dia 20, o calor da tarde diminui e as mínimas devem declinar um pouco, mas por enquanto nenhum sinal de frio extremo. Então, por enquanto, não há indicativo de frio extremo, risco de geadas, especialmente para áreas produtoras de milho segunda safra. Vamos atualizar essas condições ao longo da próxima semana. Até mais!